as aves do céu, que não semeiam e nem cegam. É o nosso Pai, que as alimenta. Apocalipse 6, por exemplo, diz que vai morrer, aleluia, uma parte significativa da humanidade. Parece que Apocalipse 6 é um quarto. Depois de Apocalipse 9 é um terço. Um quarto. Um quarto. Vamos botar por baixo. Um quarto. Nós temos, tem mais, 8 bilhões de habitantes. Tem mais. Um quarto divide em 4 partes, tira 1. Então, um quarto é isso aqui, ó. Vai ficar 3, ó. Vai ficar 6 bilhões. Fora as outras mortandades. Na segunda etapa, vai morrer 1/3. Quer dizer, na segunda etapa já morreu mais da metade da humanidade. Mais de 4 bilhões. Pode ler Apocalipse 6 e Apocalipse 9 em casa, irmãos. Leiam. Vocês pensam que Deus está brincando? O povo vai chorar, o povo vai lamentar. Isaías 24, que fala sobre a grande tribulação, diz que as portas vão ser abertas com estalido, não haverá mais cântico, mais alegria, não haverá mais venda de nada, não haverá mais ninguém circulando, fábrica trabalhando. Irmão, Deus vai assolar a terra, e é a mão dele. Ah, é o diabo que vai fazer? Não, não é o diabo que vai fazer, não, é Deus que vai fazer. A transgressão está tão forte, irmão. Isso já foi profetizado. Nesses últimos dias, que está cheirando mal. A apostasia, o desrespeito, homens irreconciliáveis, amantes de si mesmo. A sociedade ensina a pessoa o seu autoestima. O que é autoestima? É uma idolatria própria. É amante de si mesmo. Eu já vi gente dando presente para si mesmo, porque não tinha ninguém para dar presente, não tinha ninguém para dar e receber. Chegou no espelho, olha, eu te presenteio. Isso é idolatria. A idolatria, amante de si mesmo. A autoestima é a pessoa se elevar diante da sociedade, botar para cima o seu potencial. Isso é mensagem demoníaca. Foi por isso que Satanás caiu, ele sabe como derrubar o homem. Aquele que se humilhar é que é exaltado por Deus. A Bíblia diz que nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do Norte, nem do Sul vem exaltação. Mas Deus é o juiz. A uns ele exalta e a outro ele humilha. E a nossa exaltação, irmãos, não é para bens materiais, para mostrar para os outros que eu sou doutor, eu tenho ouro, eu tenho minha aliança é 3 vezes, 4 vezes mais grossa do que essa. Aí eu boto aqui um negócio aqui, como é que é o nome? Aquele broche de ouro, e aí põe um sapato daqueles bem caro, um terno brilhante de seda e um lencinho, e fazendo pose para mostrar para os outros o quê? Uma carne enfeitada de ouro? Vai para um cemitério do mesmo jeito, irmão. Lá em São Gonçalo tem uma palavra que está escrita assim, aqui todo mundo se iguala. Aleluia. Exaltar, irmão, Deus exalta é o seu coração. Deus exalta a sua alma, o seu espírito. Você se torna forte. Você vence essas coisas da vida. Irmãos, eu falo assim de vez em quando com algumas pessoas que eu conheço. Olha, eu não preciso de status. Eu não preciso de posição. Eu não preciso que ninguém me conheça. Eu não preciso de fazer propaganda. Nós gravamos agora uns 17 a 18 hinos que Deus nos deu, hinos antigos. E até um pendrive aí para o irmão. Aí eu falei assim, olha, isso aqui não é para vender. É para dar para algumas pessoas, para evangelizar algumas pessoas. Para dar para as pessoas, para evangelizar as pessoas. Nem telefone eu botei. Para quê? Para ninguém ficar me chamando. Pastor, vem cantar aqui. É só para a glória do Senhor. Isso aqui é só para elevo espiritual. A gente vai dar para um, dá para um outro ali, né? Encomendei da China, já veio com um logotipozinho, já veio com uma mensagenzinha aqui, né? Aí gravamos em Pernambuco, Deus preparou, porque ele falou que iria me dar essa bênção, que eu não queria mais. O Senhor usou um irmão da Assembleia de Deus há muitos anos, disse assim, irmão, Deus me revelou que você vai gravar. Eu falei assim, não quero saber mais disso não, irmão. Não, mas ele me revelou. Eu falei, tá bom, tudo bem. Ih, esqueci disso. Aí quando foi agora 2 anos atrás, conheci um rapaz lá com o estúdio. Deus, ele é maravilhoso.
Não precisa nós nos exaltar, como eu estava falando, porque a sociedade que nós estamos vivendo nesses últimos dias está impregnada desse negócio de autoestima, de se exaltar, botar para fora o seu potencial, mostrar para o mundo, fazer propaganda, ir para o TikTok e esse negócio todo para ganhar dinheiro. Aí a pessoa fica fazendo palhaçada lá, a mulher fica rebolando, mostrando o que não deveria mostrar para ganhar dinheirinho, para ganhar o dólarzinho, porque vocês sabem, esses vídeos todos estão rendendo dinheiro. Por isso vocês estão vendo uma enxurrada de vídeos de entretenimento. Cuidado, irmão, para não ficar o dia todo ali. Ih, que legal. Que legal, que bonito. O diabo está prendendo muitos crentes dentro do celular e os crentes não têm mais vontade de orar, vontade de jejuar, vontade de cantar, vontade de ler a Bíblia. O povo está morrendo, justamente que foi profetizado. Então, qual é o resultado de Deus para esses povos, para essas pessoas, para até os crentes que vão ficar aí? É a grande tribulação. E a fornalha que vai ser aquecida 7 vezes mais. Olha, irmãos, eu tenho pregado lá em Pernambuco sobre o calor. Quando começou essa onda de que as empresas estão emitindo muitos gases que estão causando um efeito estufa e descobriram que houve um buraco da camada de ozônio e os raios solares estão entrando na face da Terra. Irmãos, eu dizia assim, isso aí não é nada disso. A palavra de Deus tem resposta. O anjo, disse o Senhor, vai derramar sua taça sobre o sol. E o Senhor vai abrasar os homens com grandes calores. Apocalipse 16. Malaquias capítulo 4 diz, eis que o dia do Senhor vem ardendo como forno. E os abrasará. Mesma concordância com o que João viu. E tem outro profeta que o Senhor diz que o Senhor falando que vou queimar a humanidade, vou queimar os povos. É literal, e é literal. Essa palavra não tem nada de significado espiritual, é literal. O que não é literal é o que Jesus disse. Eu vim trazer fogo sobre a terra. E o que mais quero se já está aceso? Ali é outra coisa, é outro fogo. É aflição, angústia por causa do nome dele. Mas o que Malaquias fala, e lá Apocalipse 16, é o sol. E já tem alguns cientistas falando que isso é o sol. Tanto é que vocês viram o calor que fez esses tempos para trás, aí, o ano passado. A ciência descobriu que o Sol está em processo de transformações, dando grandes explosões. Eles chamam de tempestade solar e está atingindo a Terra. Outra coisa, há muito tempo eu dizia, a Terra vai mudar a temperatura e vai mudar o clima de alguns lugares. Alguns lugares vão ficar mais quentes, outros lugares vão ficar mais frios, vai haver mudança. Eu falava isso e está acontecendo, e tem cientistas já falando sobre isso. E tem lugares que vão ficar com um clima diferente. Porque tanto o eixo da Terra está sendo mexido, como também os polos magnéticos. Tudo está acontecendo. Quem é que está fazendo? Quem é, irmão? É a mão do Senhor, irmão. É Ele que está fazendo. Nabucodonosor, quando se gloriou, começou a se exaltar, Deus queria dar uma lição a ele. Então Deus criou um mal. Qual foi o mal que Deus criou? Primeiro avisou para ele em sonhos. Depois trouxe Daniel para dar interpretação. Depois, passado de um ano, ele estava lá passeando no seu palácio real, falando consigo mesmo. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Quando de repente uma voz veio do céu e disse, passou de ti o reino. Tu vai ter um coração de animal, vai comer capim, vai comer grama como boi, vai crescer pelo, vão crescer suas unhas, e será tirado o teu coração e será dado um coração de animal. E assim, na mesma hora, ele virou um bicho por 7 anos. Irmãos, imagina, depois de 7 anos, quando ele voltou a si, ele glorificou a Deus. É interessante que o final da vida de Nabucodonosor é glorificando a Deus com a sua palavra. Pode ler lá. Eu agora exalço o Deus dos céus, que tem domínio sobre os homens, e constitui sobre ele a quem ele quer. Vocês votam, não votam? Mas quem elege é Deus. O povo elegeu, agora estou sofrendo. Volta para a Bíblia e fala direito, porque o crente não pode falar desse jeito. Quem elege as autoridades é Deus. Mas não, o povo tem liberdade, livre-arbítrio, né? O povo tem livre-arbítrio para escolher, mas Deus é que elege. Está escrito, irmão, está escrito. Se está escrito, eu não posso mudar a escritura. Eu não posso seguir ideias de pessoas que não têm conhecimento das escrituras. Eu tenho conhecimento. Se eu disser que eu não tenho, eu estarei mentindo.
Tem várias escrituras, por exemplo, em Romano diz que as autoridades são constituídas por Deus. E não há autoridade que não venha de Deus. E se tu resiste às autoridades, está resistindo às ordenanças divinas. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Deus criou autoridades ruins para o seu próprio fim. Irmãos, não tem como escapar. Às vezes a pessoa vem dialogar comigo, eu começo a correr as escrituras, a pessoa fica sem condição de explicar, porque não tem explicação fora das escrituras. Deus está no comando. Mas Deus está no comando, e as doenças, e as criancinhas que vão padecer, e tem muita gente doente, Deus está no controle. E o desemprego, e as coisas estão difíceis, Deus está no controle. Pior, Ele vai trazer. Ele vai trazer situação pior, porque Ele está criando o mal para os últimos dias por causa dos pecados, por causa da libertinagem, da liberdade. As pessoas estão muito folgadas. Os crentes em geral, não vou dizer todos, né? Porque existe aquela igreja santa, aquela igreja bonita, aquela igreja que mantém a lamparina acesa, aquela igreja que está ali firme, que vai subir. Mas tem um povão chamado a igreja de Laodiceia, que estão dizendo, estamos enriquecidos e não temos falta de nada. Mas o Senhor fala dessa igreja porque ela é a igreja dos últimos dias. Ela é a igreja sétima, ela é a sétima igreja. É a igreja dos últimos dias, do período que nós estamos, o período do sétimo milênio. Nós estamos agora no período do sétimo milênio, pronto para entrar no sábado. O sábado é a vida eterna, onde ninguém vai cozinhar, não vai plantar, não vai receber, não vai pagar. Por isso Deus deu lá no Velho Testamento o sábado como sinal entre o povo de Deus e Ele. Só que o povo não entendia, porque Deus não revelou ao povo do Velho Testamento o significado espiritual do sábado. Sábado é descanso, sábado é Cristo, sábado é vida eterna. Por quê? Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Não haverá um dia, 2 dias, 3 dias. É só um amanhecer. Um sábado. Nós vamos em breve entrar no sábado, o repouso. Como diz em Hebreu, ainda resta um repouso para o povo de Deus. É muita maravilha, irmãos. Muitas coisas bonitas. Então, amados, na verdade, o Senhor ele pode criar um mal. De repente, por exemplo, 2 anjos foram levados na casa de Ló. E os homens ali estavam se deleitando nos prazeres, homens com homem, mulher com mulher, aquela imundícia. E eles queriam conhecê-los. Conhecer na Bíblia aqui, mas é algo mais profundo do que a palavra conhecer pessoalmente. Conhecer, se relacionar. Por exemplo, o filho de Abraão, Isaac, tomou a Rebeca, levou para a tenda da sua mãe e conheceu a Rebeca. Quer dizer, se relacionou. Então, irmãos, os anjos saíram. Primeiro, o Ló quis oferecer as filhas, mas os anjos estenderam as mãos e cegaram todos eles. Ficaram cegos. Então, foi o mal que Deus criou? Foi. Criou a cegueira imediata. Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso. Bendito seja o nome do Senhor. Tem muito testemunho. Se eu for falar, eu vou ficar aqui o tempo todo, mas já vou encerrando, porque é muito maravilhoso. Esse versículo dá para você falar a Bíblia inteira. Irmãos, eu estou cheio de pensamentos aqui que Deus me dando. Olha, tanta coisa maravilhosa que vocês, por exemplo, leram o livro dos Juízes. Se vocês lerem o livro dos Reis, vocês vão ver como Deus abençoou os juízes e os reis que seguiam seus mandamentos. E como Deus criou o mal. Deus levantou o inimigo contra a nação. Deus levantava os adversários. Por exemplo, tem aqui uma passagem. Quer ver uma coisa? Essa é bem clara. Quer ver? Segunda Crônica 15. Eu anotei, eu nem estou seguindo o que eu anotei. É tanta coisa, irmão. Tão maravilhosa. Oh, glória a Deus. Que dá para pregar muita coisa, meus irmãos. Esse é o Deus vivo que nós seguimos, irmãos. Que tem todo o domínio nas suas mãos. Os homens não fazem nada sem o controle dele. Até um pássaro não cai no laço do passarinheiro sem o consentimento dele, irmãos. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 5 em diante. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, e cidade contra cidade, se despedaçavam, hein? Porque Deus os conturbara com toda angústia.
Quem criou o mal? Deus. Porque esse povo era um povo idólatra, era uma mistura de gente, não queriam saber do Deus Todo-Poderoso. Deus o que fez? Tirou a benção, tirou a mão. Então eles se despedaçavam, não tinham paz quando saíam para algum canto, ou quando voltavam, era uma coisa terrível, certamente assaltos, era roubo, era suicídio, homicídio, e assim eles estavam numa vida terrível. E foi o próprio Deus que fez isso. Para deixar para nós, para a geração vindoura, que Deus é o dono da terra. E se os moradores começam a pecar, ele começa a entregar. Aí você vê na televisão, na internet, mulheres chorando. Eu fico triste. Eu não tenho prazer na tristeza de ninguém. Perdi tudo na minha vida. Crianças mortas. Pessoas que perderam a casa de 2, 3 andares. Teve um cidadão que mostrou que a casa dele não caiu, mas chegou no 2º andar. A água. Quem foi que fez isso? Deus. E vocês pensam que Deus está triste, chorando por causa do... Não, Deus está triste porque a humanidade está enterrada no pecado, irmãos. Porque perder coisas aqui é uma coisinha pequena. Perder a salvação eterna é eternidade no inferno, irmãos. Deus está fazendo isso nesses últimos dias para salvar um pouco, alguns para tomar a tendência para o povo entender, enxergar. E Ele vai matar muitos ainda, irmãos. Vocês não têm ideia. Quando Jesus diz que não caia um pássaro no laço do passarinheiro, sem a vontade do vosso Pai que está no céu, irmão, tudo é controlado. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiastes 3. Existe o controle nas mãos de Deus. Por isso, eu digo a vocês, não brinque com o Senhor, louva o Senhor. Mas rasga o coração, abre a boca e diz, glória a Deus, aleluia, tu és digno, tu és o Senhor, tu está no comando, Senhor, em tua mão tem todo o poder, aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Esse Deusinho que só fica dando bênção em bênção. Que negócio é esse? Deus, irmãos, Ele corrige. Hebreus capítulo 12. Ele corrige a qualquer que ama. Ah, Deus não é vingativo. Vai ler a Bíblia. Ele diz, não vingais a vós mesmos. Sim, nós não vingamos. A mim pertence a vingança. Eu retribuirei, eu recompensarei. Isso está em várias escrituras. Eu não lembro de tudo, mas vem na mente o que Deus está nos dando. Ele, irmãos, Ele julga. Ele faz juízo e justiça na terra. Está lá no livro de Jeremias. Irmãos, Lamentação de Jeremias, mais um versículo. É muita coisa. Diz assim, quem é aquele que diz, profetiza, afirma, e assim acontece sem Deus mandar. Vê se você entende esse versículo. O que ele está dizendo? Está dizendo que se você fala uma coisa e vai acontecer, é porque Deus estava no negócio e Deus aprovou, porque está dentro do plano dele. O dia de amanhã pertence a Ele. Então você não deve presumir o que vai ser amanhã. Você pode até calcular. Você tem liberdade de escolher. Fazer acontecer, não. Só vai acontecer se estiver dentro do plano do Senhor. Mas se fugir do plano, seja ele bom, seja ele ruim. Se o plano de Deus amanhã é ruim e você for querer melhorar, saiba que vai se machucar. Aleluia. O rei do Egito estava fazendo uma guerra. Faraó Neco. É Josias, servo de Deus, com promessa de terminar os suas cãs de cabelo branco, cãs em paz, quer dizer, morrer em boa velhice. Deus tinha dado a promessa. Mas aí ele se envolveu na guerra, querendo pegar o Faraó Neco, com os seus homens. O Faraó Neco disse, ó Josias, contra ti eu não venho hoje. Guarda de te opores a Deus que é comigo, porque o Senhor me disse, apressa-te contra aquela nação pecadora. Esse era o ímpio falando. Sabe o que a Bíblia diz? Que Josias não deu ouvido à voz de Deus que saiu da boca do ímpio. Faraó Neco. Ah, Deus só fala dentro da igreja. Irmão, tem mais de 45 anos servindo a Jesus, vendo e ouvindo coisas e passando por experiências tremendas e terríveis também. Muita dor nas minhas costas, muita lambada, muita chicotada, já sofri muito. Perdi a casa para a mão de bandido por 5 anos e outras coisas mais. Hoje eu dou glória a Deus. Eu já ouvi Deus falar através de pessoas de fora. Deus fala através de um pássaro, de um cachorro, das árvores, pois a natureza prega o evangelho, está escrito isso.
A natureza prega. Então, irmão, devemos estar atentos à voz de Deus, ter comunhão com o Senhor, porque o Senhor, Ele cuida de nós e Ele fala de diversas maneiras. Ele usa até os de fora. Então, irmãos, Deus criou o mal. Criou o mal ali. O faraó Neco foi levantado por Deus para castigar uma outra nação. Deus faz muito isso. Essas guerras, vocês pensam que surgiu por conta própria? Não, irmão. Foi revelado isso. Teve gente que sonhou com isso há 2 anos atrás. Está na internet. A mão de Deus. A mão de Deus. O Josias, que era um servo do Senhor, Josias nós, foi se meter para querer, sei lá, desfazer aquele homem. Irmãos, por isso que a gente não pode se levantar contra ninguém. Ah, tem um bandido aí que está assaltando. O Lázaro que fez um monte de coisa. Irmão, só ora. Tem um tempo aí, Deus está trabalhando com isso tudo. Está exercitando, está mostrando como um homem endemoniado dá trabalho. Deus está trabalhando e a gente não sabe. Deus não é um ser igual a nós que pensa só as coisas daqui, não. Ele pensa em tudo, em milésimo de segundo, irmãos. E forma coisas que a gente não imagina. Deus é Deus. Irmão, vou parando por aqui, está muito bom, é muito glorioso. Não é para assustar, é para você sentir uma coisa. Eu sirvo ao Deus vivo. Não é para você sair daqui com medo. É para você entender uma coisa. Respeite a Ele, que Ele te ama. Ele te ama tanto, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outra escritura, Deus é amor, mas é o que, irmãos? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Oh glória, oh glória, aleluia, Jesus. Oh glória a Deus. Aleluia, louvado seja teu nome, Senhor, porque tu és o Deus tremendo, poderoso, aleluia. Tu faz e desfaz, tu cria luz e crias trevas, aleluia, 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 glória a Deus, bendito é o teu nome, aleluia.